Eu chamo-me Tiago Orfão, sou cirurgião na Clínica FMR no Porto e estou aqui hoje para responder a algumas das questões mais frequentes que os doentes nos colocam quando vão realizar uma rinoplastia ou uma rinoceptoplastia. Uma das questões mais frequentes é se é mesmo necessário ter uma cicatriz na região da base do nariz. Depende um bocadinho do tipo de nariz que nós vamos operar. É muito mais comum precisarmos de uma cicatriz quando se trata de uma reoperação, é menos comum quando se trata de uma cirurgia, de uma primeira cirurgia. Mas tem sempre que se avaliar caso a caso e ver o que é que de errado existe no nariz e o que é que precisa de ser corrigido. Depende do tipo de nariz que nós vamos operar, o tipo de abordagem que nós fazemos. Com cicatriz, a rinoplastia aberta, ou sem cicatriz, a rinoplastia fechada. É preciso ter internamento? Habitualmente não. Quando nós fazemos uma rinoceptoplastia, trata-se de uma cirurgia simples, com um pós-operatório sem grandes problemas e só é preciso estar algumas horas após a cirurgia a ser monitorizado e sob observação no internamento. Quando o doente é operado de manhã ou ao início da tarde, já poderá ir dormir a casa. Vou ter tamponamento. Nas primeiras 24 horas colocamos 2 bolinhas de algodão pequeninas embebidas em pomada de antibiótico na entrada das narinas. Essas bolinhas de algodão são retiradas pelo próprio doente ao fim de cerca de 24 a 48 horas depois em casa e a partir dali não há mais nenhum tamponamento no nariz. Mesmo sem tamponamento, nos primeiros dias respira-se um bocadinho pior do nariz por causa do inchaço. O nariz, tal como incha por fora, também incha por dentro e isso impossibilita um bocadinho a respiração. Ao longo do terceiro, quarto, quinto dia, em média, os doentes devagar e gradualmente voltam a respirar através do nariz, mas é algo que é progressivo e na primeira semana gostamos sempre de avisar que se respira ligeiramente pior do nariz, sendo que nas primeiras 24 horas não se respira porque temos as bolinhas de algodão a ajudar a cicatrização. Que cuidados preciso de ter? Os cuidados não são assim enormes. Nas primeiras 24 a 48 horas deve-se colocar algum gelo sobre a pirâmide nasal, sobre o nariz, com cuidado para não queimar a pele e deve-se ir limpando um bocadinho de escorrência de sangue que sai sempre através das narinas. Depois de tirar os tais algodões que falei atrás, tem que se começar a lavar o nariz por dentro. Estas lavagens devem acontecer 4 ou 5 vezes por dia, com água do mar ou com soro fisiológico, para evitar que se formem crostas, de forma a que as crostas sejam o menor número possível. Uma outra situação que se deve fazer também é com uns bocadinhos de cotonete que se usa normalmente para limpar o cerúmen dos ouvidos. Embeber esses cotonetes em água oxigenada e em soro e limpar a entrada das narinas. É um sítio onde se formam crostas com alguma frequência e ao limpar essa zona com os cotonetes ajuda a que cicatrize mais rápido. Qual o aspecto ao fim de uma semana? Ao fim de uma semana, cerca de 5 a 7 dias, é a altura em que nós tiramos a tala e quando existem pontos, tiramos também os pontos. Nessa altura o nariz ainda não vai ter o formato final. Vai estar sempre um bocadinho inchado e na região dos olhos, lateralmente ao nariz, tem sempre algum inchaço e algumas equimoses. Há doentes que cicatrizam um bocadinho mais rápido, há doentes que cicatrizam um bocadinho mais devagar. De qualquer forma, ao fim de cerca de 7 a 10 dias, normalmente já não é perceptível que o doente foi operado. Isto é, o doente que conhece bem a sua face e o seu nariz sabe que foi operado e que ainda está inchado, mas quem não conhece o doente e quem não esteja habituado a estar com ele, olha e percebe que é uma face igual a tantas outras com que nos cruzamos na rua. Quando posso voltar a fazer desporto? Habitualmente o desporto nós aconselhamos ao fim de 2 semanas, 2 a 3. E quando eu digo desporto, estamos a falar de corrida, bicicleta, ginásio, o que envolve contacto, boxe, futebol, basquete, esportes mais coletivos, aconselhamos ao fim de cerca de 1 mês. Espero que tenha sido útil. Em breve voltamos para responder a mais questões que entretanto surgem.